Pela primeira vez em 25 anos, as economias africanas entraram em recessão depois de gravemente abaladas pela pandemia de Covid-19. O FMI estima que são necessários 300 mil milhões de dólares para que o continente africano saia desta difícil situação. Crise dos migrantes, ameaças terroristas, boa governação. Vamos discutir todas estas questões com o Presidente da República Democrática do Congo, mas também atual Presidente da União Africana, Félix Tshisekedi. Senhor Presidente, bom dia. Bom dia. Obrigado por aceder a dar esta entrevista. A minha primeira pergunta é muito simples. Cerca de 20 chefes de Estado africanos e delegações internacionais estiveram em Paris depois do presidente Emmanuel Macron os ter convidado. Serão as conclusões desta cimeira, de certa forma, o ponto de partida para a recuperação das economias africanas? Antes de mais, gostaria de agradecer ao presidente francês Emmanuel Macron por esta iniciativa corajosa e sem precedentes. Porque é inédita? Porque finalmente foi capaz de envolver os africanos na reflexão sobre o próprio futuro. Porque até agora as decisões eram tomadas na ausência dos africanos e só depois enviadas para nós. Aqui estamos a pilotar este processo em conjunto. Gosto do termo que o presidente Macron utilizou, o New Deal. Sei que a tarefa vai ser difícil. Mas estou confiante porque o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que é também um africanista empenhado, participou na conferência. Estabelecemos uma série de objetivos até à primeira metade de 2022, durante as eleições presidenciais francesas, onde vamos fazer um ponto da situação durante uma cimeira União Europeia-União Africana. Depois, talvez possamos então dizer-lhe se o que foi feito em Paris estava a ir na direção certa. As conclusões da Cimeira de Paris foram centradas na saúde. Em que ponto estamos realmente em termos de salvamento das economias africanas? A grande novidade é a decisão sobre os direitos de saques especiais avaliados em 650 mil milhões de dólares. Ficámos um pouco decepcionados com a Cimeira de Paris, porque nesta fase só temos 33 mil milhões atribuídos à África, o que é uma quantia muito pequena para 54 países. O objetivo desta conferência era, entre outras coisas, angariar até 100 mil milhões. E depois das nossas discussões, vimos que era possível ir mesmo além disso. A outra notícia é que a alavanca pela qual estes direitos de saque vão ser usados é o Banco Africano de Desenvolvimento, que conhece muito bem os países africanos e os desafios que eles enfrentam. E isto seria uma contribuição considerável para a anulação de uma parte das dívidas que estes países africanos têm. Voltemos à crise sanitária. Falou-se muito de vacinas. O que pensa sobre as conclusões desta cimeira? É verdade que não vamos confinar todos os africanos em África. Serão forçados a deslocar-se, a interagir com outros, com o risco de contrair outra variante do vírus que poderá ser mais mortal e tornar a vacina inútil. Por isso, acredito que temos de vacinar a maior quantidade de pessoas possível. Nesse sentido, foi feito um apelo àqueles que detêm os direitos destas vacinas e isso também terá um impacto positivo no nosso povo, que tem sido fortemente manipulado. As pessoas não confiaram nas vacinas no continente africano? Exatamente. O facto de os africanos terem desenvolvido esta resistência ao vírus levou muitos a acreditar que o vírus estava a afetar outros e não a nós. Mas isto é um erro, porque o vírus sofre mutações, por isso temos de nos proteger. Há falta de comunicação no continente africano? Antes disso, houve alguns erros. Estou a pensar na decisão de 11 países europeus de suspender a vacina da AstraZeneca, que deu um impulso àqueles que defendem a opinião de que esta vacina é perigosa para os africanos. Após a crise sanitária e económica, falemos da crise dos migrantes. Muitos migrantes chegaram recentemente ao território espanhol. Enquanto presidente da União Africana, está em contacto com a União Europeia?
Infelizmente, ainda não, porque a resposta da Europa é radical e consiste em fechar as portas. Acredito que a resposta da Europa deveria ser falar com os africanos. E, antes de mais, ver de que países provém a maioria destes migrantes e ver como pode, trabalhando em conjunto com esses países, evitar estas migrações, reter estes jovens que estão de partida. Empêcher ces migrations, retenir ces jeunes gens qui vont comme ça à l'aventure. Porque a verdadeira razão de tudo isto é o desespero. Os jovens africanos acreditam que a Europa é um Eldorado e que, ao deixarem o país, podem encontrar a felicidade na Europa. Mas a Europa também tem os seus problemas. É muito difícil para estes jovens encontrar ali um lugar. Temos, por um lado, de lhes explicar isto, mas, por outro, temos de lhes fornecer soluções para os seus problemas diários. O empreendedorismo jovem é algo que poderia ser eficaz. Falemos de Moçambique, onde existe uma séria ameaça jihadista. Como se lida com esta ameaça? O problema de Moçambique é semelhante ao do leste do meu país. São grupos terroristas islâmicos que juraram fidelidade a Daesh. E não se trata de um problema que afeta apenas um país. E o risco é que este cancro se propague em toda a região, a todo o continente. Por isso, temos de combatê-lo agora. Não podemos esperar. O que se está a passar em Moçambique atrai realmente a nossa atenção, porque é exatamente o mesmo fenómeno que estamos a viver no meu país. O que é necessário fazer, tendo em conta que estas regiões são potencialmente ricas em minerais e outros recursos, é cortar o acesso a esse abastecimento, porque é isso que alimenta as suas atividades. Por isso, temos de trabalhar de forma rápida, eficiente e em conjunto. Há alguns meses, a comunidade internacional e a República Democrática do Congo sofreram uma pesada perda com a morte do embaixador italiano. Em que ponto estão as investigações a esta morte? As investigações estão em curso. A dada altura, tivemos alguns suspeitos que foram detidos. Penso que estão a ser interrogados, porque além destes suspeitos, existe toda uma organização. São criminosos organizados em bandos e que, com certeza, têm mentores. Portanto, penso que é isso que temos de tentar localizar. Temos a colaboração dos serviços italianos e estamos a trabalhar arduamente nesse sentido. É terrível. Fiquei muito triste com a sua morte e isso motiva-me ainda mais a procurar os suspeitos. Enquanto presidente da União Africana, disse há alguns dias em relação à transição política no Chad que essa transição tinha realmente de ser resolvida a fim de manter a estabilidade no país. A solução encontrada, que não veio de nós, mas dos próprios chadianos, foi uma solução militar. Para mim, a partir do momento em que haja estabilidade, eu estive em N'Djamena, no funeral do presidente Déby. Vi que o país estava estável. As pessoas estavam calmas. Havendo estabilidade, tudo bem. Mas não lhe estamos a dar um cheque em branco. Dizemos isto porque eles próprios disseram que vai haver eleições dentro de 18 meses e desejamos que esta transição seja o mais inclusiva possível, para eliminar qualquer possibilidade de alguém dizer eu fui excluído, por isso vou resolver o meu destino pegando nas armas. Assim, se todos estiverem envolvidos, se todos acompanharem esta transição, teremos eleições livres, democráticas e transparentes. Esperamos pelo menos que assim seja e nesse momento o país regressará a uma estabilidade definitiva. A República Democrática do Congo espera estar representada no Conselho de Segurança da ONU? Sim, claro, temos a ambição de levar a nossa voz ao Conselho da ONU. E acredito ser uma oportunidade, agora que também temos a União Africana, de sermos ouvidos nas Nações Unidas. Senhor Presidente, obrigado por ter respondido a estas questões para a Euronews e a Africa News. Merci à Euronews. Merci beaucoup.